Salve Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados e minhas amadas. Olha, estou com os olhos inchados de chorar, porque desde que eu adquiri o livro da autoria de Antônia Salzano, que é a mãe do Beato Carlo Acutis, cada linha é voltar no passado e se colocar um pouco no lugar de uma mãe que perdeu o filho, da alegria que esse rapaz, essa criança, desde criança, ele trazia para dentro de casa um filho único, um filho que estava sempre com a mãe. E linha por linha que eu vou lendo, eu vou sentindo as dores de Antônia Salzano e lembrando também das dores de Nossa Senhora, porque o caminho do Carlo em 15 anos foi vida, foi luz, foi oração, foi aproximação de Deus, mas ao mesmo tempo um calvário. Para nós alcançarmos a santidade, nós temos que passar até chegar no Gólgota, onde foi crucificado Jesus Cristo. E eu quero trazer para vocês, não quero trazer tristeza aqui no canal, mas esse livro tem me ensinado muitas coisas. Logo vai ser traduzido para vocês aí no Brasil, em português, em outros idiomas também, em inglês, francês, primeira mão aqui na Itália. Mas eu vou passando algumas informações para vocês. Hoje eu quero sublinhar as linhas do funeral de Carlo. Depois eu vou contando aos poucos, vocês ativam o sininho, que eu vou cantando aos pouquinhos outras passagens do livro. Mas essa daqui foi uma história, uma preparação para a morte do Carlo. O carro fúnebre levou o caixão. Eu não quis seguir logo imediato esse cortejo, mas eu fiquei um pouco ali, no quarto de Carlo, sozinha. Todos os barulhos externos tinham cessado, as pessoas já tinham saído e à minha volta havia só um vazio. Deixei que um grande silêncio entrasse no meu coração. Não era um silêncio de desespero, de raiva, de culpa de mim mesma, mas um silêncio que buscava de permitir a Deus de consolar-me e de ajudar-me a ser um pouco de tudo testemunha de vida. O destino me havia separado momentaneamente do meu filho. A minha vida tinha mudado. Mil pensamentos afloravam a minha mente. Improvisamente, estávamos todos divididos. Eu era estada unida no aqui e Carlo estava no lá. Me lembro que havia feito um sonho estranho poucos meses que meu filho morresse. Carlo estava vestido de vermelho e aí estava do outro lado de um portão, enquanto eu estava do lado de fora. Eu podia falar, mas nós éramos divididos, ele em uma parte e eu na outra. E creio que este sonho foi uma premonição que as nossas vidas iriam se separar. E ali eu não prestei muita atenção nesse sonho, mas depois eu compreendi que havia algo que era como se fosse um quebra-cabeça da minha vida. Então uma certeza surgiu improvisamente no meu coração. Mesmo naquele momento aparente, uma disputa humana, Carlo ele tinha sido chamado a completar uma grande missão no céu,
uma missão que poderia ser revelada piano piano, bem devagar. E ali estava eu. E aí eu percebi que as peças do quebra-cabeça da minha vida começavam a se encaixar. Antes de deixar o quarto, ainda perdida nos meus pensamentos, eu lembrei de uma coisa que aconteceu na Sexta-feira Santa daquele ano. Nós participávamos da Via Sacra da nossa paróquia e, em um certo ponto, um sacerdote parou com uma cruz exatamente ao nosso banquinho. E aquilo para mim parecia assim um pouco um presságio. O Senhor nos chamava para compartilhar a cruz junto com Ele. O caixão do Carlo desceu em direção ao carro fúnebre que deveria levá-lo até a igreja para o funeral. Nós tínhamos em frente aos meus olhos a Via Cruz, a Via Sacra de Jesus, um mistério incompreensível que se revela no imenso amor de Deus por nós e que, como dizia Carlo, também não se pode ser compreendido plenamente, não pode ser acolhido com gratidão e amor. Uma vez acolhido por esse mistério, tudo mudará e transformará em nosso coração e a nossa vida nos ajudará a compreender qualquer que seja o verdadeiro amor segundo Deus e a não deixar nos enganar, ao contrário de tudo aquilo que é supérfluo perante Deus. A única resposta que consigo a dar-me é que Jesus aceitou uma morte assim violenta só por amor. E eu também, para os projetos misteriosos de Deus, eu tinha sido chamada a abraçar esta cruz com Cristo. Durante o Calvário no hospital, Carlo me havia dado a certeza que me mandaria muitos sinais e ajudas do céu. Este pensamento me confortava muito, porque sabia que meu filho era particularmente inspirado e próximo ao Senhor, e se ele afirmava alguma coisa, mantinha sempre a sua promessa. Me aproximei da janela do quarto e segui com o olhar o meu filho, que estava sendo lentamente colocado dentro do carro fúnebre, e assim ele seguiu para a paróquia de Santa Maria Segreta, pouco distante da nossa habitação. Fiquei ali, a observar toda essa cena, até que o automóvel desapareceu na curva e ficou invisível nos meus olhos. Assim que o carro desapareceu, eu senti em volta de um profundo senso de melancolia, de uma dor profunda. Não via mais o carro que continha Carlo. E evidencialmente a censura que se era criada entre eu, que tinha sido aqui na terra, e meu filho, que era andado definitivamente para o céu. Uma voz, todavia, me chamou e me distraiu, até que eu escutei, me chamaram para enfrentar que eu teria que retornar à realidade e me preparar, junto com a minha mãe e minha tia, aos pés do meu marido, que já se encontrava na igreja, e ir até lá. E quando nós chegamos, encontramos uma multidão de gente
que lentamente enchia ainda mais e mais, pessoas que tiveram que ficar do lado de fora, porque não tinha mais lugar. Eu vi tanta gente que chorava desesperadamente, tantos rostos que ultrapassavam a olhar-me embaraçados, porque verdadeiramente não sabiam como consolar-me. O funeral foi um testamento de quanto Carlo fosse estimado e amado. Estavam amigos, aqueles que Carlo havia socorrido, os mendigos, os sem-teto, diversas pessoas estrangeiras que havia ajudado ao longo da sua vida, estavam ali porque haviam perdido verdadeiramente o seu amigo. Eu lembro que algum deles que eu vi ali pela primeira vez, Carlo de verdade havia criado uma grande rede de amizade, uma rede silenciosa, não do tudo visível quando era em vida, mas aquele momento se manifestou em toda a sua grandeza e beleza. Impressionante. Muitos foi naquele dia a encontrar no funeral mais uma festa que parecia uma celebração de uma passagem para uma outra vida, uma vida verdadeira. Chorávamos todos, é verdade, mas ao mesmo tempo todos percebiam a presença de tanta luz. Era como se a vida de Carlo quisesse de qualquer modo fazer-se presente. E assim, por certo, era. Quando o sacerdote deu a bênção final, dizendo: La messa è finita, andate in pace. A missa acabou, vão em paz. Por pura coincidência, os campanários da igreja iniciaram a sonar a festa. A celebração, em fato, era meio-dia, era a hora do Ângelus, e numerosos sacerdotes que haviam concelebrado disseram que, segundo eles, era o sinal que a morte de Carlo fosse o início da sua vida ao lado de Deus. E foi assim que pareceu, e por muitos aquela campainha que sonava, e era como se Carlo quisesse fazer presente aos participantes da festa que no céu a sua chegada era apenas iniciada. O vice-pároco leu um texto e comparou Carlo ao profeta Jeremias. Os primeiros milagres do meu filho se fez exatamente naquele dia. Uma senhora que havia um tumor no seio, que não havia ainda iniciado a quimioterapia, invocou Carlo e ficou curada. Uma outra senhora de Roma, de 44 anos, que ela tinha vindo da capital para dar o último adeus ao meu filho. Ela rezou porque não conseguia ter filhos. Pediu a Carlo essa graça. E poucos dias depois do funeral, fiquei sabendo que ela estava grávida. 9 meses depois, nasceu uma belíssima bambina, uma menina. E assim eu vou relatando para vocês, de pouco a pouco, as páginas deste livro de suma importância para nós devotos e de tamanha emoção. Que vocês fiquem na paz e no bem, pela intercessão do Beato Carlo Acutis.